Olá pessoal, tudo jóia? Eu vim hoje aqui comentar com vocês o tema 996 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse tema, no julgamento do recurso especial respectivo, a segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça fixou por unanimidade 4 teses relativas aos contratos de compra e venda no âmbito aos contratos de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, especificamente para os beneficiários das faixas 1, 5, 2 e 3. As teses, que na verdade já consolidam entendimentos afirmados pelo STJ em julgamentos anteriores, e segundo o relator do recurso, que foi o ministro Marco Aurélio Belize, terão eficácia vinculante em território nacional, são as seguintes. A tese número 1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo da tolerância. No caso de descumprimento, tese número 2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final, na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. Tese número 3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente após o prazo ajustado no contrato para entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. Tese número 4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. No julgamento do recurso repetitivo, a segunda seção também entendeu que a aplicação das teses deveria ser limitada a imóveis residenciais, tendo em vista que a aquisição de imóvel comercial não foi contemplada pelo Minha Casa Minha Vida, conforme fixado pela Lei 11.977 de 2009. No mesmo sentido, o colegiado do STJ concluiu não ser relevante fazer distinção entre o imóvel adquirido para moradia e o bem comprado a título de investimento, uma vez que, nos negócios regidos pelo programa governamental, só é permitida a aquisição com a finalidade de residência própria. O recurso especial julgado pela segunda seção do STJ foi interposto contra acordo do Tribunal de Justiça de São Paulo, fixado incidente de resolução de demandas repetitivas, IRDR. O ministro Marco Antônio Belize também ressaltou que o programa Minha Casa Minha Vida foi instituído pela Lei 11.977 de 2009, com o objetivo de criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de novas unidades habitacionais ou requalificação de imóveis urbanos e produção ou reforma de habitações rurais para famílias de baixa e média renda em observância ao direito fundamental à moradia digna. O programa, realçou o ministro relator, estabelece diferentes faixas de renda para acesso aos benefícios. Na faixa 1 estão famílias com renda bruta de até R$ 1.800, ou, se comprovar em situação de vulnerabilidade social, até R$ 3.600. E para este grupo, o programa se assemelha muito mais a um benefício social com contrapartida do que propriamente um contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Por outro lado, no caso das faixas 1, 5, 2 e 3 do Minha Casa Minha Vida, em que a renda bruta familiar chega a R$ 7.000, embora exista a possibilidade de o beneficiário obter subvenção econômica por meio de recursos como o FGTS, há efetivamente a realização de financiamento imobiliário com incidência de juros, ainda que reduzidos, formação de saldo devedor, contratação de seguro e pagamento de comissão de corretagem, entre outros.
Cabe ressaltar que, por toda a situação peculiar que envolve a faixa 1 de renda, inclusive por se tratar de beneficiários que, pelos motivos expostos, não está submetido às regras consumeristas, as teses fixadas no julgamento desses recursos são aplicadas apenas aos contratos firmados para as faixas de renda 1, 5, 2 e 3. Em relação à primeira tese, que a gente já falou, sobre a fixação de prazo certo nos contratos de aquisição associativa de unidades residenciais, o ministro Belize apontou que a matéria relativa ao prazo para a formação do grupo de adquirentes, bem como para a obtenção do financiamento, não está regulada especificamente por nenhuma das leis aplicáveis ao contrato de compra e venda de imóvel no âmbito da Minha Casa Minha Vida. Estão entre esses diplomas a Lei 11.977 de 2009, a Lei 4.591 de 1964, o Código Civil e o próprio Código de Defesa do Consumidor. Mesmo assim, o ministro Belize disse que o fato de o contrato ser regido pelas regras de crédito associativo e ser voltado para as famílias de média e baixa renda não pode ser utilizado como argumento para justificar a estipulação de prazo aberto à conclusão da obra, tendo em vista que os negócios disciplinados no programa não retiram do vendedor o ônus do risco da atividade econômica, além de serem lucrativos para as empresas envolvidas. Desde 2009, o programa já permitiu investimento de valores que ultrapassam 270 bilhões de reais. Segundo o ministro Belize, tratando-se de contratos que regulam as relações de consumo, o aderente só se vincula às disposições nele inseridas se lhes for dada a oportunidade de conhecimento prévio de seu conteúdo, condição que se aplica aos contratos de compra e venda de imóvel. Nesse sentido, o artigo 51, inciso 4, do Código de Defesa do Consumidor, considera nulo de pleno direito, entre outras, a cláusula contratual que coloque o consumidor em situação de desvantagem exagerada, como aquela que restringe direitos ou obrigações fundamentais à natureza do contrato. Para o ministro Belize, de nada adiantaria a estipulação de prazo certo e expresso se ele for fixado de maneira apenas estimada e condicional, ficando vinculado ainda a um evento futuro, no caso, a data de obtenção do financiamento pelo adquirente ou aquela que for determinada pelo agente financeiro no referido contrato. Isso acaba por atribuir à incorporadora o direito de postergar a entrega da obra por prazo excessivamente longo e oneroso para o comprador, a ponto de afastar, inclusive, o próprio risco da atividade que pertence à empresa. No tocante à segunda tese, relativa ao descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, o ministro Belize destacou precedentes do STJ no sentido de que, no âmbito do financiamento pelo Sistema Financeiro da Habitação, é cabível a fixação de lucros cessantes em razão do descumprimento do prazo para a entrega do bem, incidindo a presunção do promitente comprador, a presunção de prejuízo do promitente comprador. De acordo com o ministro relator, o fato de um imóvel não entregue ter sido adquirido sob a disciplina do programa Minha Casa Minha Vida não afasta a presunção de prejuízo, pois, conforme jurisprudência do STJ, a condenação da parte vencedora por lucros cessantes independe, inclusive, da demonstração da finalidade negocial da transação. No caso, a obrigação de indenizar decorre do prejuízo, que se presume ter o titular sofrido, por não ter se apossado do imóvel na data aprazada. É evidente que a previsão contratual criou a justa expectativa de que o adquirente pudesse usufruir o bem. Daí que, se não o faz por razões oponíveis à incorporadora, surge o dever de reparar, independentemente da realização da prova específica do prejuízo. Sobre a questão dos chamados juros de obra, o relator, o ministro Belize, citou precedentes no sentido de que não se considera abusiva a cláusula contratual que preveja a cobrança de juros antes da entrega das chaves. Segundo o ministro Belize, não havendo distinção significativa entre as regras do SFH, Sistema Financeiro da Habitação, e o da Minha Casa Minha Vida para as faixas de renda 1, 5, 2 e 3, também não haveria motivo para se adotar tratamento diferenciado em relação ao reconhecimento da legalidade da cobrança de juros durante a evolução da obra. Com efeito, na disciplina do programa Minha Casa Minha Vida,
sobre a modalidade do crédito associativo, é legal a incidência de juros de obra durante o período de construção do imóvel, cessando a sua aplicação com a entrega da unidade, quando terá início a fase de amortização do saldo do devedor do financiamento contratado com agente financeiro. Como consequência, ressaltou o ministro Belize, ultrapassado o prazo para a conclusão do empreendimento, não podem ser cobrados encargos para incidir no período de construção, já que o mutuário não pode ser responsabilizado pela remuneração do capital empregado na obra quando houver atraso por culpa imputável apenas à vendedora, sob pena de violação do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor. A última tese fixada pela segunda seção do STJ diz respeito à correção monetária do saldo devedor no caso de atraso na entrega do imóvel. Segundo o ministro relator Belize, as turmas de direito privado do STJ afirmaram o entendimento de que, embora o descumprimento do prazo de entrega não constitua a causa de suspensão da incidência de correção monetária sobre o saldo devedor, tal fato permite a substituição do indexador setorial, que em regra o índice é o INCC, Índice Nacional de Custo de Construção, pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor, IPCA, salvo quando o primeiro for menor. Essa solução mostra-se adequada ao reequilíbrio da relação contratual, nos casos de atraso na conclusão da obra, não devendo ser implementada a substituição do indexador específico do saldo devedor pelo geral. Vale insistir, apenas quando o índice previsto contratualmente for mais favorável ao consumidor, a variação que se dará com o transcurso da data limite estipulada no contrato para entrega da unidade, incluindo-se eventual prazo de tolerância. Pois é, gente, esse foi o vídeo referente ao tema 996 do STJ, em que a segunda sessão do STJ fixou teses sobre atraso na entrega de imóveis do programa Minha Casa Minha Vida. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um like. Continuem inscritos aqui no meu canal do YouTube e me sigam lá no meu perfil do Instagram, @JoãoPauloPiropo. Um forte abraço e até a próxima.